consultou o mercado a fim de definir o termo de referência para instruir o processo licitatório, visando contratar uma empresa para a elaboração do projeto executivo para implantação do plano básico de transporte coletivo urbano e rural. De forma a instruir esse processo, esse termo de referência, aliás, e informar a empresa que vai assessorar tecnicamente a Prefeitura na questão do transporte coletivo, a Secretaria de Governo e a Comissão de Licitação consultou a Câmara Municipal através do seu presidente do ofício 674 de 2013, em 2 de 12 de 2003, e junto à presidenta da Comissão de Transportes, no ofício 03 de 2004, vereadora Vera, com o objetivo de colher informações sobre necessidades que deveriam ser observadas na contratação do desenvolvimento do projeto. Foram encaminhadas à Secretaria de Governo as orientações de legislação sobre o tema transporte coletivo, conforme os ofícios 084 e 04 de 2003 e 2004, respectivamente, os quais estão sendo observados e repassados à empresa vencedora que vai elaborar esse projeto, que vai orientar a contratação da empresa. O valor médio alcançado no mercado após consultas de cotação dirigida a 4 empresas, que são elas, né? A empresa Sérgios, SDI, Plano e Rua Viva, a média de mercado foi R$ 234.717,91, valor médio, né? A empresa que venceu o processo licitatório para a elaboração desse projeto do transporte coletivo urbano e rural foi a empresa Plano, Planejamento e Consultoria Urbana Limitada, com a proposta comercial de R$ 199 mil. Cabe destacar, né, que o aviso do processo licitatório foi publicado na imprensa oficial de Minas, Jornal Tribuna de Minas, no quadro de aviso da Prefeitura, no site, de forma integral. O processo licitatório da tomada de preço 1 de 2014 foi homologado e a empresa Plano contratada no dia 26 de março de 2014. Isso é só para situar, né, o processo que nós disparamos, porque todos os espaços que a gente participa, as pessoas têm alguma reclamação ou observação a respeito do sistema de transporte. Então, a forma mais correta da gente repensar o transporte de São João é organizando isso através de um projeto que entenda o sistema de transporte público de São João del Rei. Porque por fazer a gente corre o risco de ter os erros que nós tivemos ano passado e as críticas que a gente tem. Lógico que o projeto também não garante, né, que todos os problemas sejam resolvidos, até porque nem todos dependem da elaboração desse projeto. Então, a ideia é o quê? A empresa tem o prazo máximo do contrato, 120 dias, né, para elaborar esse projeto. A gente estando de posse desse projeto, nós vamos licitar a empresa que vai operar o sistema de transporte. O trabalho dessa empresa, para a gente ter um pouco ideia do que é que ela vai fazer, dentre outras coisas, né, até porque o tempo aqui é curto, nós fizemos uma obrigatoriedade dela cumprir, né, pelo edital, algumas pesquisas para entender o cenário que nós vamos trabalhar para contratar a nova empresa. Então, são feitas 4 pesquisas, né? Uma que chama pesquisa de origem e destino de usuários, visa pensar as linhas. Tem uma pesquisa que chama Sobe e Desce, que conta o fluxo de passageiros que usam o transporte coletivo. Uma de opinião, que é para saber o que a população acha, as críticas que tem, elogios, né? Tem uma outra pesquisa que chama pesquisa de configuração do trânsito, a pesquisa de contagem classificada de veículos. O que ela faz? Ela busca entender o trânsito, como que se dá o fluxo dos veículos em São João del Rei. Tudo isso para pensar o projeto depois de linhas, de pontos. Então, isso está inserido. E sem dizer também que essa configuração do trânsito que está fazendo vai servir depois de diagnóstico para a gente trabalhar o nosso plano de mobilidade urbana, que em breve nós vamos trabalhar com ele, né? Também está previsto, né, até pelo fato da Lei 8666 trazer isso, combinando o artigo 21 com o artigo 39, a realização de audiências públicas. Então, é um trabalho bem completo. E depois de
De feito isso, né, a empresa vai elaborar o plano básico de transporte coletivo, urbano e rural, que vai ser feito em 4 fases, né? As fases são as seguintes: a primeira é a mobilização e o levantamento de informações, de acordo com isso que eu já coloquei, né? Pesquisas, ouvir as pessoas, audiências. Depois um diagnóstico e um prognóstico da situação de São João del Rei, a elaboração de propostas, né, para o trânsito, e por fim a elaboração da minuta de lei e a elaboração do edital. Então aí esse trabalho da empresa busca contemplar tudo isso, entender a nossa malha viária, entender o fluxo de veículos e do transporte de São João del Rei, entender as demandas, ouvir as pessoas, as demandas, e lógico, né, vai também balizar isso com as questões de viabilidade econômica, né? Porque lógico que a empresa não vai atender apenas o que nós queremos, porque é uma empresa visa lucro, né? E precisa sobreviver. Ela sobrevive da exploração. Lógico que esse trabalho nosso, né, dessa empresa que vai prestar esse trabalho para a gente, ela busca o quê? Mensurar o melhor tipo de transporte que a gente pode oferecer por um custo menor do que a gente, ou menor do que a gente tem hoje, ou mais justo, né, de acordo com o tipo de transporte. Então é um trabalho que nós vamos iniciar, todos vão ser ainda convidados a participar, né, seja entrevistado na rua, seja participando de audiências, mas todos vão ter aí a oportunidade de participar da elaboração desse plano do transporte público de São João del Rei. Então basicamente é isso, né, são informações mais técnicas, né, de um processo que ocorreu. A empresa o contrato foi assinado dia 26, então já deve iniciar em breve esses trabalhos. A empresa Plano foi consultada a Plano, Sérgios, SDI e Rua Viva. Todas elas, a gente tinha um plano básico, né? Nós ouvimos algumas empresas, pedimos informações aqui à Comissão de Transporte da Câmara para elaborar minimamente o que a gente quer, porque não tem como a gente contratar um serviço. É como se individualmente a gente fosse comprar um produto, que você não sabe o produto que você vai comprar. Primeiro você tem que saber mais ou menos o que você quer. Depois a empresa, ela aprimora esses dados, essas informações para o tipo de transporte ideal e necessário para São João del Rei. Então a média de mercado era R$ 234.717,91. Depois de realizada a licitação, esse valor baixou para R$ 199 mil. Então, senhor presidente, eram essas informações e fica à disposição da Câmara. Igor. Bom, boa tarde, presidente Fusado, secretário Fábio, novos colegas vereadores aqui presentes, o público presente e a empresa que nos acompanha. Quero agradecer a presença aqui do nosso secretário Leonardo e queria fazer uma pergunta, Leonardo. Dentro desse plano que você colocou aqui agora, é claro que a gente é um leque danado quando a gente se fala sobre transporte público. E se envolve também os pontos de ônibus. Dentro dessa relação dos pontos de ônibus, dos abrigos, eu queria que você colocasse mais sobre isso. Como seria feito isso? Se isso vai ser de responsabilidade da Prefeitura ou se isso vai se repassar para um novo edital com uma nova concessionária que irá ganhar a licitação com certeza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que vai ser feito esse estudo, esse plano com relação aos abrigos e pontos de ônibus? É boa pergunta, gente. E é bom que essa pergunta ela provoca uma outra coisa. Não tem nada pronto. A Prefeitura não está estabelecendo. Qual que é a ideia? A ideia é ouvir as pessoas, a gente usar o acúmulo que a gente tem das discussões que nós tivemos, principalmente da comissão da Câmara que trabalhou bastante, que, né, a comissão era a Vera, o vereador Fábio e o vereador Flávio, que são os membros dela, trabalharam, produziram, o resultado nós copiamos. Então, assim, essas questões são importantes para a gente trabalhar junto com o plano, porque nós vamos precisar entender isso, não está pronto, né? Essa questão dos abrigos. E até porque hoje nós temos uma outra discussão dos abrigos, né? Que a gente tem aí uma problemada danada com esse que nós herdamos, tem que é de vidro, transparente, aquela coisa toda que não atende a comunidade, todo mundo reclama com razão, e tem até dificuldade de mexer naquilo, porque aquilo ali é um projeto arquitetônico, tem direitos autorais naquilo, a Prefeitura não pode nem ir mexendo de qualquer jeito, porque senão pode sofrer até um processo aí por ter mexido sem ter autorização de direito autoral daquilo. Mas essa questão e todas as outras questões
que envolve o transporte público, nós vamos discutir, né? E aí a gente já prepara a população, porque todo mundo conhece os problemas, né? Mas é importante que venha trazer essas sugestões, essas críticas, essas ideias e observações que tiver, porque a gente sabe, marca uma reunião, vem um grupo de pessoas, a gente precisa marcar uma outra, aí diminui o número de pessoas. No final, a gente sabe que são praticamente só nós mesmos, né? E aí isso que é importante, as pessoas participarem, porque é um momento ímpar que nós estamos tendo de discutir o transporte, pensar um projeto, né, que vai mexer com as nossas vidas. Nós usamos transporte público, então a gente precisa dar as opiniões e intervir nesse momento para fazer o melhor plano possível, para depois, lá na frente, não ficar apenas na crítica, né? É importante participar no momento agora de fazer, para que lá na frente a gente perceba poucos erros, né? Ou menos erros do que se as pessoas não participarem. Ô, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, é só permitir o valor que a Plano vai. O valor médio das quatro era 234, 717,19. O valor contratado, 199 mil redondo. E ele vai acompanhar do começo ao fim? É todo o projeto eles fazem. Vai elaborar o edital? Não, começa antes, né? Eles vão fazer pesquisa para ver o fluxo de passageiros que usam, isso aí tudo, gente. Tem que observar essas coisas, para isso aí vai formar a planilha depois, essa planilha que ninguém tinha acesso, ela vai formar o valor da tarifa. Então a gente consegue, a partir disso, desses dados, formar o valor da tarifa, o custo do serviço e quanto que vai custar para nós. E aí, ao invés da gente se valer de informações externas, nós vamos ter o nosso projeto com as nossas informações para a gente poder formar e saber se essa tarifa é justa e quanto que fica realmente o valor do transporte para nós. Aqui, mas e se depois de tudo, dessa coleta toda de dados, que a Planum, ao ganhar R$195 mil, ela detectar que uma nova licitação vai encarecer o preço do transporte público? Qual é a postura da prefeitura? Continua o que está? Não, nós não temos como prever isso, até porque tem uma determinação judicial da gente refazer. Então nós vamos obedecer até que haja, ou se houver uma decisão contrária, nós vamos atender o que a justiça determinou. Então, já que a justiça determinou que se faça, nós estamos buscando fazer da forma mais bem feita possível, para que quando isso acontecer, a gente tenha um bom serviço prestado para a comunidade. Não, mas a pergunta não foi essa não, secretário. A pergunta foi o seguinte: se ao final da coleta de dados, que a Planum vai fazer igual a empresa que vai fazer o projeto da iluminação pública, que vai ver quanto é o material, quanto que é a mão de obra, certo? A mesma coisa a Planum vai fazer, ela vai entrar em 4 itens, sobe e desce, a quilometragem e tudo. Se no final de tudo o valor aproximado dela for maior do que está sendo cobrado para os passageiros hoje, vai continuar a quitar ou vai fazer outro? O da tarifa, né? O da tarifa? Pois é, o processo licitatório ele pode baixar o preço, né? Lógico que a empresa, esse valor vai ser o valor que nós vamos apresentar para ela. Só que quem der esse valor provavelmente perde, porque se eu vou participar de uma licitação, o projeto da prefeitura indicou que o valor médio de planilha supõe R$2. Se eu for inocentemente achar que esse valor é o valor que eu vou ganhar, eu já perdi. Porque todo mundo já tem posse desse valor. E o processo licitatório, quem for participar dele, lógico que vai usar o seu menor lucro possível, né? Para poder oferecer um valor menor e ganhar. Agora, se o valor... Secretário, senhor me desculpe interromper o senhor. A pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: se ao vereador, vai ser feita a licitação. A coleta de dados deve ter 2,20, por exemplo. Vai continuar a quitar ou vai fazer a licitação com valor de 2,20? Continuar do jeito que está é um desrespeito à decisão judicial. Nós não podemos fazer, nós vamos fazer o novo. A justiça não pode onerar para o usuário. Aí eu vou desculpa. Aí o senhor desculpa, já entrou num campo que eu não domino, que é o campo judicial. Aí o procurador do município deveria responder essa pergunta, porque aí já é jurídico, foge da minha esfera. Você não entendeu por que eu estou questionando? Porque eu fui secretário de governo, eu passei a pasta para o secretário, a mesma empresa que a Vera, o pessoal, o Laí, o Edmilson, bateu, que fez perna crua na hora de fazer a licitação do transporte público, é essa empresa que ganhou a licitação agora. É a mesma empresa. É a Planum que fez a licitação passada. É por isso que eu estou questionando. Porque se a Planum e outra coisa, é uma empresa altamente qualificada.
Eu estou querendo mostrar para vocês que eles falaram que não devia. Eles acusaram onde não tinha. E agora caíram no erro, que agora, se a empresa que licitou o transporte coletivo passado, ela agiu de má fé, essa mesma empresa está sendo contratada agora. E eu achava que deveria também, a comissão de licitação, olhar quanto é que foi que nós pagamos a Planu para fazer a licitação do transporte coletivo. 38 mil reais. Quanto que é? Quanto? 38. 38 mil. Agora foi para 195. Será que se você pegar um índice de inflação e pegar a coisa, encareceu tanto assim? Não, eu quero responder. É só para você entender. Nós apanhamos demais aqui, quando eu era secretário, porque falaram que teve falcatrua no transporte coletivo. E agora a mesma empresa volta para fazer o edital e acompanhar, e é contratada pela prefeitura. Então está mais comprovado para vocês hoje, e para quem está em casa, que a nossa licitação foi lista. Não teve ouro, não teve confusão, não teve falcatrua. Porque nós contratamos uma empresa idônea. E aí foi bom para pagar a língua dos faladores que falam demais. Lá vem a prefeitura contratando a mesma empresa que fez a licitação passada, que o juiz está mandando anular. Vocês verem como é que é as coisas. Apanhamos demais lá atrás, eu, o prefeito de volta, que era o prefeito na época, e agora vem a comissão de licitação e me contrata a mesma empresa que fez a licitação passada, que foi 38 mil reais que ela custou para os cofres públicos, hoje está 195, certo? Mas 199. 199. Tomara, queira Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho maldade no coração, não. Eu conheço a administração pública. Tomara Deus que não apareça um espírito de porco e fala que vai ter focado outra vez. Tomara. Tomara. Ô Pierre, ela vai concorrer, Pierre. Gente, só um minuto, por favor. Não é bater boca lá não. Vamos, termine, Stefano, por favor. Então, eu vou concluir o seguinte. Oi, por Eu favor. vou concluir o seguinte. Oi, por favor. Tá aí, novo edital que vai ser convocado, vai ser feito nova planilha, vai ser feito um novo edital, todo mundo vai participar do edital. Eu quero ver qual vai ser a desculpa depois do edital fechado. E eu quero ver se a Planu apresentar uma planilha mais elevada do que já o presidente já cobra, eu quero ver quem que vai comungar contra a população. Porque quem há de na hora do bolso de pagar a passagem é o pobre, é quem usa o ônibus. Se essa planilha ultrapassar o valor cobrado hoje, nós temos que pegar pesado aí, gente. Tá? É só para alertar, viu, secretário? Eu não estou criticando o senhor, não. Eu só estou alertando. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Stefano Gilberto. Respondeu, Stefano? Não, porque tem informação, eu achei bom. Eu acho que é isso mesmo, gente. A ideia é essa, é a gente debater, né? A administração pública é isso, né? A gente tem que debater, tem que levantar as questões. Quanto a essa questão da dúvida do processo licitatório que foi realizado, todo o processo foi transparente, publicado conforme a legislação obriga, e aí a gente precisa só trazer à tona essa questão que o Stefano falou, que eu também levantei. É a questão do valor. Qual que é a diferença disso? Quando ela foi contratada no passado, o objeto da licitação era exclusivamente, unicamente, só isso, fazer a confecção do edital e acompanhar. Esse era o objeto da licitação. Hoje não. Hoje eles vão fazer 4 pesquisas. Para quem conhece um pouco de como funciona a pesquisa, mais ou menos só dessas pesquisas aqui, de origem, destino, sobe e desce e opinião, o valor médio de mercado delas, pode consultar, é mais ou menos 90 mil reais. Essa outra pesquisa, que é a pesquisa de contagem classificatória de veículos, 28 mil reais. Lógico que é um valor maior que o outro. Mas por quê? Nós precisamos de subsídio científico e técnico para fazer. Não podemos, dentro do gabinete ou aqui na Câmara, entre nós, achar que nós entendemos, porque nós não entendemos. Tanto que quando a gente fala dessa famosa planilha, todo mundo tem grande dificuldade de entender o que é aquilo. Porque aí a empresa vem, pede o aumento de acordo com a planilha, apresenta para a gente um monte de papel que a gente, que não é técnico, não conhece, a gente tem uma extrema dificuldade de entender aquilo.
por que nós estamos contratando e com a obrigação de prestar esse serviço? Porque nós queremos que tenha técnica e ciência na definição disso. E eu acho que com certeza, né, o valor tende a baixar. Isso que o Stefano está falando é uma possibilidade, mas eu acho que fazendo dessa forma, a possibilidade é muito pequena, porque nós vamos entender o que nós vamos pagar. E nós vamos também, lógico, né, trabalhar na construção disso, nessas audiências que nós vamos realizar. Só para completar aqui, quem falou que tem alguns vídeos a mais, quando uma empresa é contratada para fazer um hospital, isso que ele está falando que a prefeitura colocou, não precisa a prefeitura colocar não, é obrigação